Você certamente está aqui porque quer melhorar a sua performance como orador. Essa é uma preocupação que nos acompanha há muitos séculos. Na antiguidade, Demóstenes foi considerado o pai da oratória por ter vencido a gagueira e se transformado no maior tribuno da Grécia. Na atualidade, embora não precisem ter o grau de eloquência de Demóstenes, as pessoas, de qualquer nível hierárquico ou profissão, professores, advogados, vendedores, etc., precisam transmitir as suas ideias com clareza e segurança. Ter domínio da fala e expor o tema com clareza são habilidades essenciais para qualquer profissional. Mas para isso é preciso treino e técnica. A timidez e a falta de preparação, por vezes, transformam o ato de falar em público em um verdadeiro suplício. O que poucos sabem é que não nascemos tímidos. A timidez é um conjunto de crenças que desenvolvemos no decorrer de nossas vidas, mas isso pode ser mudado. Quando o profissional percebe que tem limitações, deve procurar ajuda. Um curso de oratória agrega ao profissional novas técnicas para um bom discurso. É importante estar plenamente consciente do que se precisa fazer. Pessoas com problemas de dicção, gagueira ou algo do gênero, mesmo com essas deficiências, conseguem cantar ou discursar desde que elas estejam cientes do que precisa ser feito. Para alguns profissionais, mais do que se expressar em público, o grande temor é de não conseguir transmitir a mensagem de forma correta. Em princípio, é preciso conhecer o público-alvo e ter domínio do que se deseja transmitir. Uma boa forma de preparar um discurso, palestra ou apresentação é refletir sobre o assunto e, a partir daí, ordenar as ideias para em seguida colocá-las no papel e planejar como o tema será abordado verbalmente. Com os pensamentos no papel, fica mais fácil organizar as informações e dispô-las na ordem cronológica de abordagem. E procurar saber o máximo sobre o público. Quantas pessoas? Qual a faixa etária? Os ouvintes estarão sentados ou em pé? Falar muito tempo para um público mal acomodado é um grande risco de não se chegar a lugar algum devido ao cansaço da plateia. É importante determinar os tópicos da apresentação e os temas necessários para alcançar o objetivo. Embora seja trabalhoso, escrever a palestra é um passo importante, uma vez que esse script poderá ser utilizado posteriormente e também ajudará a deixar o tema na ponta da língua. Uma palestra roteirizada gera segurança. Os especialistas concordam que transmitir naturalidade é a premissa para que uma palestra seja bem-sucedida. Assim, em caso de erro, nada de pânico. Agir de maneira natural fará com que a plateia mantenha-se atenta. Junto a isso, é essencial usar uma linguagem clara e correta e procurar sempre olhar para a plateia. Falar em público exige treino. Não basta sair discursando. Além disso, não existem fórmulas mágicas para se transformar em um mestre da oratória. Mas com a prática, é possível aprender e desenvolver essa habilidade. Segundo especialistas, o script deve ser usado como um apoio para que não se fique dependente da memória. Junto a isso, deve-se sempre que possível usar corretamente recursos audiovisuais. Nesse sentido, há dicas importantes. Fontes muito grandes ou muito pequenas devem ser evitadas, assim como textos brancos sobre fundos claros ou imagens. Além disso, os slides devem ter pouco texto. Em resumo, seja sintético. O excesso de dados pode prejudicar a apresentação. Para ajudá-lo, elaboramos um roteiro com 5 dicas de como se preparar para fazer uma boa apresentação. Vamos a elas. Primeiro, estude o perfil da sua plateia. De acordo com seu público, a sua abordagem deverá ser específica com informações voltadas para aquele grupo específico. Porém, se o grupo for heterogêneo, com um perfil variado de pessoas, procure abordar as questões de maneira mais generalizada e use mais de um exemplo para que possa atingir ao maior número de pessoas. O estudo prévio do perfil da plateia ajuda muito na definição da abordagem. Segundo, tenha claro o seu objetivo em relação à sua plateia. Quando você entra numa briga sabendo que tem razão, é muito difícil alguém te derrubar. Portanto, tenha claro qual é o seu objetivo em relação à sua plateia, para que você possa se concentrar nele.
Na maioria dos casos, os palestrantes iniciam a sua apresentação mais preocupados com o que estão sentindo do que com o que devem fazer. E o que você está sentindo durante a sua palestra não interessa em nada à plateia. Eles querem saber o que você vai fazer com eles. Portanto, faça-se a seguinte pergunta: que ação transformadora eu quero gerar nessa plateia? O que eu desejo que eles façam depois de ouvirem a minha palestra? 3. Trabalhe seus argumentos em função do seu objetivo. É comum escutarmos que um palestrante deve saber tudo sobre o que vai falar. Isso é um absurdo. Ninguém sabe tudo. Por isso, um bom palestrante deve se preparar para a sua apresentação, sempre focado no objetivo que deseja atingir. Isso ajuda muito na formulação de seus argumentos. E se durante a sua apresentação alguém levantar a mão perguntando sobre um assunto que o palestrante não domina, ele se sentirá confortável para afirmar: sobre isso eu não sei. Mas estamos aqui para falar sobre outro assunto. O meu objetivo aqui é esclarecer sobre tal assunto. E daí você retoma seus argumentos. 4. Não tenha medo de falar eu não sei. Esse é um grande erro por parte de alguns palestrantes. Achar que precisa ter todas as respostas, caso contrário, sua credibilidade será afetada. Não é verdade. Todos ficam com medo de ouvir a pergunta fatal: se você não sabe sobre isso, o que está fazendo aí? E essa pergunta nunca vem. Mas se vier, se tiver um espírito de porco na plateia que queira te derrubar, a resposta é muito simples. Se você atentou para a dica número 3, é claro. Eu estou aqui para falar sobre o assunto X. O que você está me perguntando foge totalmente ao meu objetivo durante essa palestra. Se você tiver a coragem de dizer eu não sei, a sua credibilidade, ao contrário do que se pensa, será fortalecida, pois para a plateia ficará subentendido: bom, se sobre isso ele não sabe, então sobre o que ele está falando ele tem realmente domínio. 5. Não queira agradar a 100% da plateia. Esse é o pior erro de quem deseja fazer uma boa apresentação: tentar agradar a 100% da plateia. Concentre-se na maioria, 51%. O único ser do planeta que tem necessidade de agradar a 100% é o político. Aí ele acaba falando pelos dois cantos da boca. Nem Cristo agradou a todos. Portanto, não tenha essa pretensão. Aí você me pergunta: mas esse não é um pensamento exclusivista? O que eu faço com os 49% restantes? Não faça nada. Deixe-os a cargo dos outros 51%, que irá fazer o trabalho por você. Isso significa fazer mais com menos. Pensando assim, você estará alinhado com seu objetivo e não com o que você está sentindo. Se no momento de sua palestra você perceber que alguém está desatento ou com cara de que não está gostando, você não se abalará, pois saberá que esta pessoa faz parte do grupo dos 49%, que não faz parte do seu foco.